Olá! Começa agora o Jornal da Unifra, um noticiário que traz a você um conteúdo diferente e informativo. Mais um ano que o segundo semestre da dupla Rio-Nau será sem atividades. Saiba o que deu errado no planejamento da dupla, segundo os dirigentes, e como os clubes vão se preparar para o próximo ano. Na série da Rede Prosa, a disputa de terras por quilombolas e produtores rurais na região norte do estado. Talheres que garantem o equilíbrio. Veja a adaptação dos utensílios para pessoas com mal de Parkinson. Olá! Começamos o Jornal da Unifra falando de uma histórica disputa de terras entre quilombolas e produtores rurais na região norte do estado. Apesar da legislação assegurar a propriedade de terra, conflitos por territórios como da comunidade quilombola da Mormaça são comuns. Veja na reportagem da UPF-TV, parceira da Rede Prosa. Os quilombos surgiram durante o período pré-colonial. Foram construídos por escravos refugiados das terras dos antigos senhores. A lógica do quilombo funciona diferentemente da nossa lógica comercial que nós temos com a terra. Não há uma lógica de comércio de uso dessa terra. O uso da terra quilombola tem sentido de pertencimento. Tem um significado enquanto dimensão coletiva para esses grupos, não enquanto uma dimensão individual de cada um enquanto proprietário daquele espaço, daquele lote. Ele tem sentido enquanto terra de um grupo que consegue se manifestar e consegue, muito mais do que se manifestar, também manter como espaço de resistência. As comunidades quilombolas, como conhecemos hoje, estão bem mais estruturadas e organizadas. No entanto, não deixaram de abrigar famílias remanescentes dos antigos moradores. Nossa equipe foi até o município de Sertão, no norte gaúcho, para conhecer a comunidade quilombola de Mormaça, que leva este nome devido a uma moradora que atuava como curandeira e parteira na região. O local tem mais de 150 anos, terras que ficaram como herança recebida dos antigos patrões. É uma área que, primeiramente, em torno de 1.300 hectares, originalmente que era da comunidade, ou melhor, que era da Mormaça, né, que era remanescente de Quilombo, descendentes dos escravos, que tinham por direito essa terra e que ao longo do tempo foi se perdendo, né? Perda que levou os descendentes ao descontentamento. Desde 2000, as famílias quilombolas pedem a devolução das terras, já que hoje a área do quilombo tem 7 hectares, onde moram 25 famílias. Não é suficiente, nós temos, bem dizer, apertado aqui. Nós tem muitas vezes que sair fora para ir trabalhar, para pegar mais sustento, porque só daqui nós não conseguimos retirar todo o sustento. O alvo central destas discussões nos últimos anos consiste em fazer com que o Estado reconheça ou amplie as terras dos quilombos. Do ponto de vista constitucional, isto é assegurado. O Estado reconheceu o direito, a possibilidade de reconhecimento aos direitos dos quilombos através de um artigo na Constituição que está nas disposições transitórias, que é o artigo 68. O artigo 68, para ser aplicado, ele tem 2 requisitos básicos, para que haja esse reconhecimento. Primeiro, que aquelas áreas ocupadas estejam hoje ocupadas por eles, ou seja, os quilombos têm que estar na ocupação direta do imóvel. O segundo requisito que caracterizaria, seria exatamente a parte histórica, que aquela terra seja remanescente de comunidades dos quilombos. O reconhecimento é feito por meio de um estudo técnico e de um mapa antropológico. Para os quilombolas, as terras foram perdidas ao longo do tempo de uma forma injusta. Desde 99 que começou esse processo, ainda do governo Fernando Henrique Cardoso, então há de se ressaltar que isso não é de um governo de esquerda ou de direita, esse é um processo natural, uma reivindicação da Fundação Cultural Palmares, dos movimentos negros do Estado, um reconhecimento, de uma legitimidade de uma comunidade que tem direito à sua terra. Mas a quem pertence as terras hoje?
Nossa equipe também conversou com os produtores rurais, que, para tentar resolver o problema, organizaram uma associação com mais de 30 famílias, que correm o risco de perder as terras. A gente resolveu se organizar porque já com os estudos deles estavam avançados, os processos administrativos deles já estavam andando, a gente se reuniu, vamos tentar defender a nossa parte, né? Porque nossas áreas a gente não tirou de ninguém, né? Essas áreas foi trabalhada, foi dos nossos pais, e nós também trabalhamos para comprar, né? E as nossas áreas com escritura de 100 anos, né? E eu acho que a gente tem que, pelo menos, lutar e defender o que é nosso, né? A grande maioria está com as propriedades no nome da família há mais de 80 anos. Um dos exemplos é o Roberto. Se é para a gente sair daqui em outro lugar, é complicado porque a gente plantou árvore, fez casa, fez um monte de coisas em cima dessa área, né? Então, eu não sei se eu teria capacidade de sair daqui e começar numa área que não tinha nada em cima e começar a construir tudo de novo em cima, né? Não tanto pelas benfeitorias, pelo valor, mas pelo sentimento que a gente sente de deixar onde a gente construiu nossos antepassados, meus pais, né? Nos deixaram isso aqui pra gente continuar tocando, né? A gente tem uma história em cima dessa área, né? Que a maioria aqui é tudo pequena agricultura, pequena propriedade de 20, 25 hectares. Nós, na nossa área aqui, nós temos 25 hectares e tem 4 famílias. Tem eu, minha mãe, minha família, minha mãe e meus 2 irmãos ali que são casados, que têm casa ali em 25 hectares. A situação ainda não foi definida. Enquanto isso, as expectativas aumentam. De um lado, os quilombolas. De outro, os agricultores. Em uma história que já dura quase 15 anos e que não tem certo nem errado, fica uma pergunta: como a justiça vai resolver uma falha deixada pela União no passado? Mas não são só os quilombolas que lutam por espaço. No Norte Gaúcho, 31 povos indígenas pedem ao governo federal o reconhecimento de 100 mil hectares de terras. A história relata confrontos, desapropriações, remanejamentos de índios para aldeias e tantas outras situações. Esse é o acampamento de Mato Preto. Formado por índios guaranis, fica às margens da ferrovia. O lugar é objeto de pesquisa do professor João Carlos Tedesco, da Universidade de Passo Fundo, sobre as relações índios, agricultores e a terra. São 2 sujeitos históricos, que são índios e agricultores, que são sujeitos de direitos, não é? E que vivem uma situação de ansiedade, não é? De indecisão, tanto do presente como do futuro. Os agricultores não sabem o que fazer amanhã porque talvez perderão as terras. Os índios também em acampamentos não conseguem, como o próprio cacique já comentou conosco, não conseguem desenvolver os seus horizontes culturais. Aqui vivem 18 famílias, em torno de 80 pessoas. Eles ocuparam a área em 2003, dividem tarefas e as dificuldades de viver em acampamento. A maioria do pessoal, para sobreviver, trabalham fora, né? Trabalham nos frigoríficos, né? O pessoal são contratados, trabalham em cooperativas também, tem alguns que trabalham em cooperativas. E o resto das famílias vivem através de artesanato, né? Venda de artesanato. O cacique Joel, líder dos índios, nos diz que é a exigência dele e consenso de todos preservar a cultura, questão fundamental para a sobrevivência. Outra prática é fumar o petinguá, fumo nativo por meio de um cachimbo artesanal. A língua talvez seja a mais fácil de ser mantida, mas ela revela também uma identidade, ou seja, é muito interessante que os índios continuem falando a sua língua. Os índios aqui de Mato Preto reivindicam mais de 4 mil hectares, área que engloba os municípios de Erebango, quase a totalidade de Getúlio Vargas e parte de Erechim. De acordo com o cacique, o governo federal fez no ano passado uma proposta de 650 hectares. Seria esse espaço que segue ao lado e atrás do acampamento. Como o agricultor se sente hoje, a gente sabe, né, que estão bastante apreensivos e também a gente
corre muito riscos, né? Que a gente não quer entrar nesse conflito aí de índio estar se matando com agricultores. Eu acho que isso, principalmente dentro da cultura guarani, isso não se leva, né? Assim, não se pensa em fazer isso, né? A 90 quilômetros daqui fica esse outro acampamento indígena, só que da etnia Caigangue. Estamos em Campo do Meio, próximo ao município de Mato Castelhano, cerca de 20 quilômetros de Passo Fundo. Região com muita historiografia sobre ocupação e ataques de índios a tropeiros no século XIX. Os índios lutam por 36 mil hectares, em uma extensão de 25 quilômetros. No norte do Rio Grande do Sul, ao todo, são em torno de 100 mil hectares que estão sendo reivindicados pelos grupos indígenas. São em torno, então, de 13 grupos que estão instituídos com processos administrativos em questão e mais em torno de 18 grupos que estão reivindicando a expansão ou prolongamento da reserva já constituída. O acampamento é grande. Vivem aqui 98 famílias, cerca de 380 pessoas. As famílias estão acampadas há mais de 5 anos. A maior conquista dos indígenas foi essa escola. Construída pelo governo do estado para atender 137 alunos, ela proporciona trabalho para 9 professores. Aqui no acampamento indígena Caigangue, em Campo do Meio, próximo a Gentil, na sala de aula eles encontraram uma maneira alternativa e criativa de conseguir estudar. Por exemplo, os alunos do 1º e 2º ano estão tendo aula de Caigangue. Já aqui, as crianças do 3º ano aprendem educação artística. As habilidades são boas, né, que nós estamos aprendendo. As crianças estão aprendendo, né, desde pequeno, né. Mas diga, estamos avançando mais, né. A Samira está no 3º ano do Fundamental. Escreve, eu aprendo a ler E o que mais? Eu não sei. E essa aula de educação artística aqui, tu acha boa? Sim. O que tu mais gosta de fazer? Desenho. Recentemente, um grupo de 50 líderes viajou a Brasília para pressionar a União na causa indígena no Norte Gaúcho. Temos antigas ocas, antigo cemitério, né? Tem vários caciques que moraram, coordenaram no passado, aí, né? O cacique Fong, cacique Braga, cacique João Grande. Então, a gente tem essa história de ponta a ponta. Então, a gente tem certeza que no passado foi nosso mesmo aí, né? O professor Tedesco pesquisa a cultura indígena há mais de 6 anos. Ele foi a fundo na formação das aldeias e nos hábitos de vida dos índios do Norte Gaúcho. Ele está finalizando o estudo. A obra final vai se chamar Indígenas e Agricultores, Conflitos Agrários no Norte Gaúcho. Não há, digamos assim, grandes conclusões. O que há é um processo conflituoso, tenso, que tem questões históricas que precisam ser levadas em conta, não é, para ambos os grupos. Na região norte do Rio Grande do Sul, esse conflito se manifesta de uma forma muito ampla, muito intensa, com inúmeras questões, digamos assim, que envolvem políticas públicas, políticas de governo, presença ou não de indígenas em determinados locais. Enfim, é um cenário complexo. É difícil a situação. Agora nós vamos para um breve intervalo e na volta você fica informado com as principais notícias do esporte. E mais, um designer cria talheres adaptados para pessoas com mal de Parkinson. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Já parou para pensar nas possibilidades que existem? Quantas delas são reais? A maioria está ao nosso alcance. Outras dependem de um gesto de solidariedade. E nesse momento, viver significa muito mais do que a busca por felicidade ou realização. A AAPCAM é uma instituição sem fins lucrativos que presta assistência a pessoas com câncer. A AAPCAM. Nós acreditamos na vida. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca,
promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Há mais de 70 anos, o Lar de Joaquina educa e ajuda crianças em situação de risco. Colabore conosco para que possamos ampliar nossas atividades, dando continuidade aos nossos trabalhos. Mais informações no site lardejoaquina.com.br. E agora nós vamos falar de esporte. Os clubes de futebol profissionais aqui de Santa Maria estão fora da divisão de acesso mais uma vez. Como será que a dupla Rio-Nau pretende se organizar para mudar o panorama do futebol em 2015? Com a palavra, os diretores dos times aqui da cidade. Mais uma vez, terminou cedo o ano para a dupla Rio-Nau pela divisão de acesso. O Internacional de Santa Maria chegou pertinho de conquistar a primeira fase do campeonato, mas perdeu para o Ipiranga de Erechim. No segundo turno, foi a vez do Rio Grandense deixar escapar a vitória nas quartas de final para o Avenida de Santa Cruz do Sul. Situação que se repete há mais de 35 anos no Rio Grandense. A última vez que o Periquito subiu para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho foi em 1978. Às vezes é questão de futebol, você ganha, você perde e você empata, como você diz, né? Então nós não tivemos sorte nesse último jogo, mas há muito tempo que você pode ver, desde 2009 para cá a gente vem arranhando, vem sempre chegando. Quem sabe seja a nossa sorte para o ano que vem. Isso é muito possível. Outra coisa também é o lado financeiro. Você pode ver que todo mundo trabalha, todo mundo se esforça. E Santa Maria é uma cidade tipicamente comercial, não é industrial. Então a indústria pode ajudar mais, que a indústria tem mais força para ajudar. E aqui nós temos poucas indústrias em Santa Maria. Quem sabe vem de parte da prefeitura também nos ajudar, que outras prefeituras em outras cidades ajudam. Isso tudo depende do lado que só o jurídico pode dizer para nós. O Internacional de Santa Maria está fora da elite do futebol gaúcho há 3 anos. O problema na temporada de 2014 foi extra-campo. Sempre falta alguma coisa, entende? Problemas diversos, problemas disciplinares na reta final do campeonato, foi coisas que nos traíram, sabe? E a gente tinha um grupo forte, mas faltou algo mais aí que passa pelos jogadores, passou pela... pode ter havido até alguma falha nossa, entendeu? Mas faltou um pouco de profissionalismo, eu acho, de alguns atletas, entende? As atividades do futebol aqui em Santa Maria já pararam. A dupla Rio-Nau não conseguiu subir para a Série A do Campeonato Gaúcho. E agora a gente confere o que os torcedores estão pensando para o próximo ano. Qualquer coisa correspondente ao esporte em Santa Maria, é preciso que o povo, a sociedade em si, prestigie o que é daqui. Eu não acho que tenha cabimento quem é de Santa Maria, em vez de torcer pelo Rio Grandense e pelo Internacional daqui, morram brigando e torcendo para Internacional e Grêmio de Porto Alegre. Eu acho que deveria de dar valor ao que é da nossa terra. Esse é meu pensamento. Tomara que venha alguma coisa boa e que o povo pense como eu estou pensando. Eu acho que tinha que ter um orçamento para eles, um dinheiro, porque o time é muito pequeno, né? E não tem condições financeiras de pegar jogadores bons para jogar. Assim não consegue subir nunca mesmo. Eu acho que as empresas investirem, né? E no futebol de base, que possivelmente, com certeza, eles teriam... E alguém se doar um pouco, né? Tanto jogadores, treinadores, né? Conviver com uma deficiência do clube, que é dinheiro e coisa. Eu acho que deveria investir mais em investimento das pessoas que têm indústria na cidade, né? Tem dinheiro, comércio, né? Que é muito forte, que poderia cooperar, né? Ajudar. No segundo semestre, a cidade ficará sem futebol profissional, sem movimentação e estádios vazios. Com todas as dívidas do Rio Grandense, né? Os jogadores vão ser todos pagos, então o Rio Grandense vai fechar um caixa zero. Mas deve sobrar um pouco
pouca coisa, mas vai sobrar. Então isso é muito importante para nós, a gente fica satisfeito pelo trabalho que toda a diretoria que esteve me acompanhando trabalhou. Eu simplesmente fui olhando para eles, vendo, cobrando alguma coisa, conversando, se relacionando. Então eu tenho que só agradecer principalmente a torcida do Periquito, que teve máximo no último jogo. Não logramos ganhar, mas eu tenho que agradecer os patrocinadores que vieram nos ajudar e principalmente a minha diretoria, que eu tenho grata satisfação de estar com homens e mulheres, muito trabalhador, e nos ajudaram bastante. No princípio, nós encerramos o campeonato, pagamos todos os nossos compromissos, entende? Referente ao ano de 2014, não ficamos devendo nada para ninguém nessa gestão, entendeu? Que era o nosso principal objetivo, era trabalhar com a máquina certa. Isso aí foi conseguido. E a gente se reuniu no clube a semana passada e acertamos que nós não vamos participar da Copinha, porque é um campeonato que é inviável para nós. Financeiramente, a gente não tem ajuda de parte nenhuma e é difícil, entende? Então, em princípio, o Internacional esse ano fechará suas portas, aguardando o próximo ano, a segunda divisão, que será o início do ano que vem, e começaremos um trabalho provavelmente em dezembro. Para o torcedor, resta esperar por dias melhores no futebol de Santa Maria em 2015. Vamos ficar na torcida, então, que os clubes de Santa Maria voltem com força total em 2015. Nós vamos para um breve intervalo e na volta você confere a previsão do tempo e ainda como os alunos do curso de terapia ocupacional confeccionaram órteses adaptadas para os pacientes. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. E no fim de tudo, Pipa e Vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Voltamos agora com a previsão do tempo. Preparem os casacos, o frio chegou para ficar. O fim de semana será uma prova do que vem por aí no inverno. A boa notícia é que teremos a presença do sol nos próximos dias. No sábado, vamos ter mínima de apenas 1 grau e máxima de 13.
No domingo segue o frio de 1 grau, mas durante o dia a máxima pode subir um pouco e chegar aos 14 graus. Na segunda-feira não muda muito o panorama, a semana começa com temperaturas baixas. No início da manhã a mínima é de apenas 4 graus. Durante o dia aquece um pouco e a máxima pode chegar aos 21 graus. O santamariense então acostumado com aquele efeito cebola. Sai de casaco de manhã, tira o casaco mais à tarde e coloca à noite. Imagine você durante uma refeição não conseguir utilizar o talher. O desequilíbrio é um dos sinais do mal de Parkinson. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença atinge mais de 200 mil brasileiros. Foi pensando nisso que um aluno do design criou talheres adaptados. O utensílio promete ajudar pessoas que sofrem com a doença. Tremores, rigidez dos músculos, dificuldades de caminhar. Essas são algumas das características que a doença de mal de Parkinson pode provocar no ser humano. A doença de mal de Parkinson é degenerativa e atinge o sistema motor. O problema não tem cura, mas é possível identificá-la ainda no início. Os sintomas acontecem com a falta ou diminuição de uma substância chamada de dopamina, produzida no cérebro. Sem ela, as células cerebrais não conseguem conduzir as correntes nervosas ao corpo, o que afeta os movimentos. Para tentar amenizar o problema, estudos na área estão em desenvolvimento. Uma ideia inovadora surgiu através de um aluno do curso de design aqui da Unifra em tentar adaptar talheres para pessoas que possuem o mal de Parkinson. É de fazer algo novo e então buscando essa questão de fazer produtos que realmente ajudassem as pessoas, né? Aí parti para pesquisas e através disso eu cheguei ao design inclusivo e vi que ali é uma área muito ampla que poderia ser feito algo relacionado a isso, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil cerca de 1% da população com mais de 65 anos é portadora da doença. Para muitos, a hora da refeição pode ser uma das dificuldades enfrentadas no dia a dia. Possui o mal de Parkinson, o que acontece? Essa coordenação ela fica prejudicada e aí a gente começa a ter uma dificuldade na realização das atividades do dia a dia, em especial na atividade da alimentação, que exige essas bases, como eu comentei, de bimanualidade, coordenação motora, né, habilidade manual. Ensine quando tu vai te alimentar, tu tem que ter sensibilidade, né? Em manusear o talher, o garfo, a faca, e aí tu sente aquela dificuldade. Então veio a ideia dos talheres para portadores de mal de Parkinson, até pela questão de contatos com o pessoal da terapia ocupacional. Tive que tinha uma necessidade para o pessoal poder se alimentar melhor, ter mais tranquilidade. Em Santa Maria, organizações como Lar das Vovozinhas, Vila Itagiba e Abrigo Espírita Oscar Pitã trabalham com pessoas que possuem o mal de Parkinson. Para mais informações de como proceder com a doença, procure um especialista. Você sabe como são produzidas as órteses? O dispositivo que auxilia nas limitações de alguns movimentos da rotina diária dos pacientes. Pois os alunos do curso de terapia ocupacional aqui da instituição possuem um trabalho especial para a confecção do material. O instrumento ajuda na recuperação das articulações. O trabalho realizado pelos alunos e professores do curso de terapia ocupacional oferece ao paciente um diferencial. Eles são responsáveis por confeccionar as órteses, equipamentos que auxiliam na recuperação das articulações. A gente encontra no mercado também órteses pré-fabricadas, que são confeccionadas em série, porém na terapia ocupacional a gente não recomenda a utilização destas porque nós, seres humanos, não somos fabricados em série, não existem mãos P, M, G e GG. As órteses e adaptações encontradas no mercado são feitas de material importado e têm alto custo. Um problema para pessoas que precisam e não têm condições de adquirir os equipamentos. E aqui a gente faz um custo do material, né? A gente não cobra mão de obra,
que é feita pelos alunos, supervisionado pelos professores ou pelos próprios professores. Se cobra o material. Então, uma órtese que no mercado pode custar em torno de R$300, aqui ela custa entre 30 e 40. O trabalho de fabricação é minucioso e oferece bons resultados. Primeiro é feito o molde. Em seguida, ele é marcado com um lápis especial na placa e depois, com a tesoura adequada, é cortado e colocado na água quente. Na sequência, são realizados ajustes até adequar o molde ao paciente e, por último, o velcro é fixado. Juliana tem artrite e foi encaminhada ao atendimento de terapia ocupacional. Há 3 meses, ela utiliza adaptações na mão e no pé. Ela garante que a órtese melhorou a movimentação diária. Me ajudou bastante. Eu uso contínuo em casa. Como eu fico sempre em casa, eu uso direto ele. Me ajudou. Alivia a dor, porque é aberto, a junta abre, daí então ele fecha, ajuda. Nos primeiros minutinhos dói, depois alivia. Para que a adaptação obtenha resultados e recupere o movimento perdido, as órteses devem sempre obedecer aos princípios anatômicos do membro e manter a posição original. E o Jornal da Unifra chega ao fim. Se você quiser rever as reportagens, pode acessar o nosso canal no YouTube ou a nossa página no Facebook. Um bom fim de semana e até o próximo jornal. Tchau!